Bom dia, crianças! Lá na página 86 do livro, a gente vai relembrar alguns pontos que a gente utiliza para escrever. Então, a pontuação e sentido. Aspas, parênteses e reticências. Vou mostrar aqui para vocês como é. Aspas, a gente faz uma indicação de alguma coisa. Quando eu quero marcar, por exemplo, o nome da nossa escola. Domingues da Silva é nome dos irmãos Domingues, né? Então, é escrito dentro de aspas. Parênteses, quando eu quero marcar alguma coisa ou explicar, então eu estou explicando alguma coisa, eu coloco uma explicação dentro do que eu estou explicando, né? Eu estou falando, eu vou colocar aqui dentro desse parênteses para registrar, né? Para continuar explicando sobre o assunto que eu estou falando. Reticências, é esse sinal aqui, a gente conhece ele por 3 pontos, mas não se fala 3 pontinhos, se fala reticências, combinado? Ele indica quando existe alguma coisa que precisa ser falada ainda, ou seja, eu não terminei de falar, então eu coloco reticências, porque tem mais coisas a ser falada. Releia o trecho do livro Meu Amigo Pintor. Vocês vão ler esse pedaço, certo? De qual personagem é a fala, entre aspas, este sinal aqui? Olha lá, saquei o que você me disse naquele dia. Estou entendendo demais esse preto, te juro. Quem está falando isso? É a fala do menino. As aspas são usadas nesse trecho, elas indicam uma situação. Que situação é essa? Uma situação diferente. Então, olha lá, por que será que ele colocou entre aspas, né? Elas marcam uma fala que não pode ser dita ao amigo, mas que estava registrada no diário. Então, olha lá, ele está como se ele estivesse conversando com o amigo dele, ó. Eu saquei o que você me disse. Mas ele está conversando com o amigo dele? Não, ele está registrando uma fala dentro do diário dele para o amigo dele, mas que o amigo dele não vai ler, porque, né, a gente já sabe que ele tinha morrido, então não tinha como ele falar com o amigo dele. Então, ele usou aspas para falar como se ele estivesse falando com um amigo. Então, vocês colocam, tá bom? Que marcam uma fala que não pode ser dita ao amigo, mas que já está, que ele registrou no diário. Releia o trecho a seguir, em que o menino está no apartamento do pintor e vê um dos quadros pintados pelo amigo. Então, olha lá, aqui ele está falando, ó. Eu fui lá, não aguentei olhar para ele assim muito. Então, eu virei a cara para a parede e dei de cara com o quadro que ele tinha pintado, uma mulher amarela. Olha aqui o parênteses, ele vai explicar, né? Ele vai colocar uma observação dele aqui dentro do que estava acontecendo, ó. Um dia ele me contou, como se fosse um lembrete, tá bom? Um dia ele me disse que ela estava assim porque ele tinha acordado contente. Então, assinale a alternativa correta. O trecho que está entre parênteses, o que ele indica? Ele revela fatos que dão sequência aos acontecimentos anteriores? Ou ele revela fatos que já aconteceram em tempo anterior ao que está relatando? Então, olha lá, um dia lá atrás, ele já tinha me contado sobre isso. Então, ele está explicando sobre o quadro que ele tinha visto. Então, ele não está continuando, ele está explicando, está revelando algumas coisas, né? Como se fosse um lembrete. Olha lá. Então, é a segunda. Na página 87, vocês coloquem a data, tá bom? Nas páginas do livro. Por que a informação entre parênteses é importante para explicar o fato de o menino não conseguir permanecer no apartamento do amigo pintor? Então, olha lá, revela uma lembrança que o menino teve ao olhar o quadro e seus ensinamentos sobre as cores. Então, ele lembrou, ele viu o quadro e já deu clique nele. Ele lembrou que aquela mulher estava amarela porque ele disse que um dia ele acordou contente e pintou ela. Que é o amarelo para ele indica a alegria, certo? Então, por isso. Então, quando ele fez a explicação, um dia ele disse que estava assim,
ele está lembrando dos ensinamentos que ele fez, o pintor fazia para o menino sobre as cores e os sentimentos. No trecho a seguir, o menino se dá conta de que o relógio do apartamento do amigo pintor, deixou de bater. Então, olha lá, a porta está trancada. Quem é que ficou com a chave? A tal Clarice. Então, olha lá, o menino está perguntando e alguém está respondendo. Mas a corda do relógio acabou, o menino disse, né? A gente entende, né? Ela levou a chave, alguém disse. Mas o relógio, ela diz que volta aqui. Então, olha lá, alguém está conversando com o menino. Quem são que estão conversando? O menino, eu sei, né? Porque, olha lá, hoje ficou tudo branco, olha lá. E eu fui lá, com que vontade de ir lá dar corda nele. Então, a gente sabe que é o menino, mas quem é a outra pessoa? Não sabemos. Talvez o zelador, porque, olha lá, a Clarice, que pode ser uma filha ou alguém da família, levou a chave. Então, ela é a parente. E alguém que está conversando com ele é um vizinho ou talvez o zelador, correto? Letra B. Esse diálogo indica uma situação apresentada nessa história ou faz parte de um diálogo que a personagem gostaria de ter? Será que faz parte de um diálogo de verdade ou se ele gostaria de ter? Não, indica que aconteceu, uma situação real que aconteceu, tá bom? Não é nesse caso aqui, ó, que ele está escrevendo como se ele gostaria que o amigo estivesse ouvindo. Ele gostaria, ele está usando aspas. Aqui não, aqui houve o diálogo. Então, indica uma situação que aconteceu na história. E que sinal é esse que prova isso? O sinal de travessão. O sinal de travessão indica o diálogo, ou seja, conversa. Combinado? Olha reticências aqui. Qual o sentido que a gente tem quando a gente vê ele? Mas o relógio, olha lá, parece que ele quer falar mais coisas, tá? E ele parou, mas ele quer falar mais coisas, só que não deu tempo ou a pessoa cortou ele, tá bom? Então, o que indica essas reticências? Elas sugerem uma interrupção, ou seja, alguém interrompeu ele ou ele mesmo parou para pensar, né? Elas sugerem uma interrupção na fala e um lamento, né? Ou elas sugerem uma interrupção na fala e o choro do menino. Ninguém tá falando que ele tá chorando aqui. Então, olha lá. Alguém cortou a fala dele. Ou ele está se lamentando, né? Combinado? Então, é o primeiro quadradinho. Bom, então vocês aprenderam aqui sobre algumas pontuações que fazem o texto ter mais sentido e ser mais fácil para a gente ler. Então, a gente utiliza aspas também para indicar uma fala, tá bom? Lembrando disso. Os parênteses para a gente explicar como se fosse um lembrete. Então, estou falando uma coisa, lembrei de alguma coisa, coloco entre parênteses. Posso fazer isso dentro do texto. E a reticências vai indicar alguma coisa que ainda está para acontecer, tá? Ou que alguém cortou, ou que ele está pensando, tá bom? Tudo isso dão sentidos e o que se pretende transmitir ao leitor, tá bom? Porque às vezes a gente não consegue sentir o texto se não for esses sinais. Combinado?